Graça e paz, irmãos, amém? A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, versículos 169 a 173. Salmo 119, 169 a 173. Vou estar lendo esses versículos e vamos estar declarando a presença do Senhor neste lugar, porque o Senhor está no meio de nós. Assim diz a sua palavra, que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no seu nome, ali tu estarias no meio delas. Ó Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Glórias a ti, ó Deus. Vamos estar em atitude de oração, se colocando realmente na presença do Senhor, nos consagrando neste momento, declarando que o Senhor está neste lugar, que a glória do Senhor é neste lugar, é sobre cada um de nós. Amém. Declara os céus a glória de Deus e todo o universo vem te louvar, teus feitos contar, os céus e o mar levantam a voz e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é o Senhor, eterno Senhor. Em breve virá a sua palavra, ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é o Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é o Senhor. Aleluia, aleluia, digno de louvor. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é o Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é o Senhor, pois Jesus é o Senhor. Oh Deus, aqui estamos, Senhor, e Tu conheces cada um de nós que está aqui, ó Deus.
pois de Ti não escondemos nada, Senhor. Tu sabes como está o nosso coração nesta hora. Queremos ter neste momento, Senhor, atitudes de arrependimento, de nos prostrarmos na presença do Senhor. Pedimos perdão. Queremos fazer isso agora, Senhor. Tu que sondas o nosso coração, Senhor, vê se há alguma coisa, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. A Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, neste momento, curva a tua cabeça, onde você está. Fala com o Senhor. Aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor. Atitude de arrependimento, de humilhação mesmo. De declarar: Senhor, eu estou assim. Eu pensei assim, eu fiz assim. Tem esse momento com o Senhor agora de pedir perdão, porque somente assim, quando nós abrimos o nosso coração para cantar, para louvar, para ouvirmos a palavra, nosso coração vai estar repleto das bênçãos, do agir do Senhor. Porque se retivermos dentro de nós o pecado não confessado, nada do que fizermos chegará ao Senhor. Oh, Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor nos vê como nós realmente somos, ó Deus, que de Ti não se esconde nada. A Tua palavra mesmo diz, Senhor: para onde me ausentarei do Senhor? Para onde me esconderei de Ti, Senhor? Mesmo que eu faça um caminho lá no mais profundo da terra, em qualquer lugar, lá Tu estás, Senhor. Então o Senhor me vê, Senhor, como eu sou, como eu estou. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, pelo sangue de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, pedimos que o Senhor nos purifique, nos limpe, Senhor, de todo pecado, Senhor, de toda má consciência, de tudo aquilo que de uma forma ou de outra, Senhor, entristecemos o Teu coração do Senhor. Que neste momento, Senhor, limpa-nos, ó Pai. Limpa mesmo, Senhor, nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, ó Deus. Para que assim, como diz a Tua palavra, mesmo que o Teu pecado seja vermelho como o escarlate, ele se tornará branco como a neve. Nós cremos nisso, Senhor. E purificados pelo sangue de Jesus, nós nos colocamos na presença santa do Senhor, Deus Todo-Poderoso, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que perdoa, que purifica, que limpa, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu agir. E neste momento, Senhor, recebe, ó Deus, recebe as nossas vidas, Senhor, em adoração, em louvor a Ti, ó Deus, que ao cantarmos, Senhor, abrirmos a nossa boca, Senhor, o Senhor possa receber com alegria do nosso coração para o coração do Senhor, tudo aquilo que cantarmos, tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que fizermos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta hora. Que o Senhor virá e não tardará, como diz a palavra do Senhor. Como muitos pensam que o Senhor já está muito demorado, mas nós não sabemos quando Ele virá. E esse cântico diz: como um relâmpago que sai de um lugar, vai para outro, assim será a vida do Senhor. E dizia um pastor lá na nossa igreja, na igreja do Cristo Rei, quando estávamos lá um dia, ele disse assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Sempre prepara-te, esteja preparado, amém? Então se verá. Então se verá o Filho do
possamos realmente, Senhor, estar preparados para a Tua vinda, Senhor, para a Tua volta. Quando Tu chamares, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Nosso Deus é soberano, Senhor. É Ele que reina. É Ele que reina. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, que todos os dias a gente possa lembrar, Senhor, o quanto o Senhor é tremendo, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto todas as coisas, Senhor, pertencem ao Senhor, pois tudo o Senhor fez. O Senhor sabe, Senhor, como está cada um de nós nessa noite, como está, Senhor, as nossas famílias, os nossos queridos. Nós sabemos, Senhor, que muitos ainda não te aceitaram como Senhor, como Salvador de suas vidas. E neste cântico, Senhor, nós queremos clamar, Senhor, para que o Senhor possa estar agindo no meio, Senhor, dos nossos familiares, Senhor, trazendo a salvação, Senhor. Primeiramente a salvação, Senhor, mas também trazendo a libertação, Senhor. Libertação, Senhor, de toda a escravidão, do erro, do pecado, dos
vícios, de tudo aquilo, Senhor, que o mundo oferece, que as pessoas estão cegas por isso, Senhor. Que haja libertação, Senhor. Que haja cura, Senhor. Cura das emoções. Cura, Senhor, do corpo, do físico, Senhor. Oh, Senhor, Tu sabes, Senhor, todas as áreas que nós precisamos, Senhor. E nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa salvar, libertar, Senhor, todos os cativos. Curar, Senhor, as enfermidades. Oh, Deus, glórias a Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, a todo poder. Transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. É Ele quem abala os céus e treme a terra. Traz fogo e visitação e enche os nossos corações. Salva, liberta os cativos e cura os enfermos. Faz sinais e prodígios da vida e traz direção. Juntos levantamos nossas mãos em uma só voz, com fé e força no coração. Clamamos com essa canção. Visita, visita as nossas vidas. Visita, visita com tua unção este lugar. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, Senhor, com poder. É hora de clamar. No nome do Senhor Jesus, a todo poder. Transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. Declara isso. É Ele quem abala os céus e treme a terra. Traz fogo e visitação e enche os nossos corações. Salva, liberta os cativos e cura os enfermos. Faz sinais e prodígios da vida e traz direção. Juntos levantamos nossas mãos em uma só voz, com fé e força no coração. Clamamos com essa canção. Visita, visita as nossas vidas. Visita, visita com tua unção este lugar. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, Senhor, com poder. Visita, visita, visita as nossas vidas. Sim, ó Deus. Visita, visita com tua unção este lugar. Visita, visita as nossas famílias. Visita, visita teu povo, Senhor, com poder. Jesus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que haja salvação, Senhor, para que haja realmente, Senhor, restauração de família, Senhor, para que haja cura, haja libertação, Senhor, haja o Teu mover, ó Deus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu agir, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, clamamos por essas famílias que estão aqui à volta, Senhor, em volta deste lugar, aqui em cima, Senhor. Ó Deus, visita mesmo, Senhor, para que haja sede de Ti, Senhor, e essas pessoas possam vir a Ti, sedentos de Ti, Senhor, para que haja salvação, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Os nossos familiares, Senhor,
visita mesmo, Senhor, com a tua unção mesmo, Senhor. Visita, Senhor, quebranta cada coração, Senhor, para que haja realmente salvação em Ti, ó Deus, para que haja cura, para que haja libertação, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti e clamamos por nós que estamos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu agir o tempo todo, Senhor, porque sem Ti nós nada somos, Senhor. Nós precisamos do Teu agir, Senhor. Independente, Senhor, se estamos bem hoje ou não, nós precisamos de Ti o tempo todo, ó Deus. Precisamos do ar, Senhor. Quando o Senhor nos permite, Senhor, acordar pela manhã e nos dar vida, Senhor, é porque algo o Senhor tem a fazer naquele dia em nós, Senhor, através de nós, ó Deus. Possamos abrir o nosso coração para Ti, Senhor. Possamos abrir realmente o nosso coração e dizer, Senhor, quero estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Quero estar mais perto, mais perto, mais perto de Ti, Senhor. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Independente, Senhor, se eu estou passando isso ou aquilo, mas eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, porque eu preciso de Ti, Senhor. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha vida, Senhor, como oferta a Ti, ó Deus. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto a Teus pés. Pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar. Faça essa oração, Senhor. Junto a Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei,
Diga isso ao Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos ter esse momento também, como nós ofertamos a nossa vida ao Senhor. Se algum dos irmãos trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo aqui à frente, declarando realmente que você está cumprindo o mandamento do Senhor, né? Vamos continuar cantando. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. De novo. Te louvarei, Senhor Deus. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque sabemos que quando trazemos nossos dízimos, nossa oferta na casa do Senhor, como diz a tua palavra, para que haja mantimento na tua casa, Senhor, nós estamos, Senhor, fazendo realmente aquilo que o Senhor ordenou. Queremos ser obedientes, ó Pai, em todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa ver sinceridade, alegria no nosso coração em poder realmente fazer essa atitude, ter essa atitude diante de Ti, Senhor. E que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, todos os recursos, Senhor, que estão aqui, que vierem neste lugar, Senhor, para que realmente possa ser honrado o Teu nome, para ser glorificado o Teu nome, para que seja usado, Senhor, conforme o Teu direcionamento, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Abençoa, multiplica, Senhor, esses recursos e na vida de cada irmão, de cada família aqui também, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Passo a palavra ao Manfred. Já é nosso conhecido aqui da igreja, né? Que Deus abençoe. Pode ficar à vontade.
Agora sim. Que está lá em Salmo 12. Então, voltando lá um pouquinho. Tem alguns textos aqui, tá? Eu separei. Eu gosto sempre de separar vários, né? Que daí um complementa o outro. Então, lá no Salmo 12, no versículo, a gente vai ler o versículo do 1 até o 8. Amém? Salmo 12, do versículo 1 até o 8. Diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, se a gente olhar, né, Davi escreveu esse salmo aí há muito tempo, né? E se a gente olhar os nossos tempos hoje, eu acho que isso aqui podia estar no Jornal Nacional, né? Davi olhando ali para o que ele via naquele tempo, né? O que ele fala, né? A primeira palavra, né? Socorro, Senhor, né? Na minha versão está assim, né? Socorro, Senhor, né? Tem uma exclamação. Então, se a gente olha nesse nosso mundo de hoje, aí acho que a gente às vezes tem vontade, né? E a gente fala isso muitas vezes, né? Senhor, né? Cuida, né? Da gente, né? Nos livra do mal, do maligno, né? Do ladrão, né? Do inimigo, do acidente, da doença, né? Porque se a gente olha o que está nesse nosso mundo ao redor, né? Noticiário não dá nem vontade de assistir, né? Porque é só notícia ruim, né? Então, se a gente olha aqui, Davi, ele levantou os olhos para cima, né? Ele olhou tudo isso, né? Mas ele não deixou de olhar para cima, né? Então ele olha para cima e fala: Socorro, Senhor, né? Então o Salmo 12, eu acho que é um ânimo para a gente, né? Um caminho para a gente, né? A gente olhar para quem tem todo o poder, né? Toda a força, né? Todo o domínio, né? E falar: Socorro, Senhor, né? Depende da nossa necessidade, seja financeira, seja saúde, seja o que for, não importa, né? Então, Deus é aquele que pode nos ajudar, né? Se a gente for ali em Salmo 13, logo em seguida, no 5 e no 6, né? Olha aqui que Davi fala, né? O 12, né? Na minha Bíblia tem um título, né? Que esse não é da palavra, né? Mas está aqui, né? Auxílio contra a falsidade, né? Agora, se você olhar o 13, diz assim, oração de fé. Então, lá no 13:5 e no 13:6, ele fala assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, a gente muitas vezes olha para as nossas necessidades materiais só, né? É o normal da gente como ser humano, né? Puxa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um trabalho, né? Eu preciso de um trabalho para o meu filho, eu preciso do estudo, né, para minha filha, eu preciso de um trabalho para o meu outro filho, né? Eu preciso, né, alguma coisa na área de saúde, né? Sempre está precisando de alguma coisa, né? Mas olha o que Davi fala aqui, né? No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Então, graça, né? Que é aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer, né? E salvação, né? Porque sem Deus a gente não tem salvação, nós estamos perdidos. Não só aqui, nesse mundo,
mas como na vida vindoura, né? No mundo vindouro, né? Na vida eterna. Então, Davi aqui, ele olha para os inimigos, né? Ele confia em Deus, mas ele reconhece aqui no 5, né? No versículo 5, confio na tua graça, né? Esse amor que Deus tem, sem nós termos merecido, né? Regozije-se o meu coração na tua salvação, né? Alegre-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então ele olha para Deus e vê que Deus tem feito. E Davi devia ter muitos problemas, né? Davi foi um rei, ele tinha que guardar as fronteiras, ele tinha que conquistar, ele tinha que vencer na guerra, né? Tudo que se esperava dele e ele tinha que fazer, porque ele era o rei, ele era um rei guerreiro, né? Deus colocou ele lá para expandir o reino, para unir o reino, né? De Israel na época. Então, se a gente olhar assim, puxa, Davi tinha muita coisa para se preocupar. Tinha família, né? Tinha os filhos, né? Tinha imagino que aquelas dificuldades, né, que acontecem em todo grupo grande, né? Seja uma igreja, seja uma empresa, seja o que for, mas você tem lá uns, nem todos pensam da mesma forma, né? Então Davi devia ter muitos problemas, mas ele não olhou para os problemas, né? Ele até viu os problemas, mas ele olhou para cima e ele continuou confiando no Senhor. E a gente conhece a história de Davi, mas a palavra aqui é bem objetiva, né? Se a gente for lá em Isaías 41, vamos pular lá para Isaías. Cadê Isaías? Isaías 41. Do 8. Vamos ler do 8 até o 13, né? Isaías 41, do 8 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor, né? Isaías 41, do 8 até o 13. Vamos ler até o 14, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, né? A quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então aqui uma promessa que Deus faz aqui, né? Não é nenhuma promessa, né? É uma afirmação, né, que Deus faz através do profeta Isaías ao seu povo na época, né? A Israel, né? A Jacó e seus descendentes, né? E ele olha, né? A gente vê aqui no 14 ele fala assim, né? Puxa, ele olha que Jacó tão frágil, né? Tão cheio de problemas, de dúvidas, né? E a gente conhece a vida ali de Jacó, como foi, né? E ele fala assim, né? Ele chama Jacó de vermezinho, né? Uma coisa até meio pesada, né? Um bichinho, né? De nada, né? Mas Deus está com ele, né? E no 14 ele fecha, né? E não só Jacó, como todo o povo, né? De Israel ali, né? Povozinho de Israel, né? Puxa vida, né? Então,
Muitas vezes Deus nos trata como príncipes, né? Mas nesse momento aqui ele faz questão de dizer, puxa, apesar dessa fragilidade que vocês têm, que a gente tem, né? Como falhos, né? Que a gente erra, né? Paulo falava, né? Que aquilo que quero não faço, aquilo que não quero eu faço, né? Desgraçado homem que sou, né? Porque ao jeito da pessoa, né? Do ser humano ainda estava nele aquela batalha diária do bem contra o mal, né? Então, apesar dele já ser salvo, né? Mas a carne ainda, né? Puxava para o erro, né? Então aqui Deus, você vê nesses poucos versículos, né? Deus sabe de tudo isso, reconhece tudo isso aqui, quando ele fala com Jacó, aqui com Israel, né? E ele diz assim, não temas, né, no 10, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, né? Com a minha mão direita, né? Então Deus não precisava fazer nada nisso conosco, né? Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus, né, que mandou seu Filho, Jesus, que veio, morreu por nós, né, pagou pelos nossos pecados, né, nos deu a vida eterna, né? Então, se a gente olha, Deus, Ele só fez isso porque nos ama muito, né? Ele podia ter, a gente sabe a história de Moisés, né, que sempre eu gosto e do povo, né? Eu gosto de lembrar, né, que ele podia ter destruído aquele povo, porque o povo era ingrato, só reclamava, murmurava, né? Só via os problemas, não via a mão de Deus, né? Na caminhada, nos 40 anos ali no deserto. Mas Deus foi fiel, né? Deus ficou com eles, né, até o fim, né? Até que eles entraram na Terra Prometida. Então, eu acho que esse texto de Isaías, mais uma vez, mostra essa fidelidade de Deus, que Davi conhecia, né? Davi olhou para cima, né? E olhou, socorro, né? Pediu socorro, né? E olhou para cima, não olhou para o lado, não olhou para a circunstância, né? Não olhou para o problema econômico, né? Para o problema da criminalidade, para o problema financeiro, para o desemprego, né? Da taxa que está subindo. Ele olhou para Deus, né? Lá em 1 Samuel 15, vamos lá agora para 1 Samuel. Cadê? Primeira Samuel 15. Primeira Samuel 15, nós vamos ler do 16 ao 24. É uma história bem conhecida também, né? Ali fala de Saul, né? Da sua desobediência, né? A gente sabe, né, que Israel era um povo que não tinha reis, né? Saul foi o primeiro rei, e Saul só foi rei porque o povo, Samuel era o profeta, né? E o povo chegou lá junto ao profeta, né, Samuel, e insistiram, né? Nós queremos um rei, porque os povos vizinhos têm um rei, o rei tem um exército, né? O rei é forte, nós também queremos ter. E Samuel argumentou, né? Samuel falou assim: puxa, mas Deus é o nosso, né? É o nosso líder, né? Aquele que nos leva, né? Que nos dá a vitória, que nos protege dos inimigos, né? Mas o povo insistiu, e aí Samuel orou, né? E Deus concordou, né? Não sei se, com certeza não, eu acho que não era o plano A de Deus, né? Deus não queria que Israel tivesse reis, né? Mas o povo foi lá e daí Deus, tá bom, então vocês querem um rei, vocês vão ter, mas ele vai pegar os moços das famílias, vai mandar para frente de batalha, ele vai pegar as meninas, né, as moças como suas mulheres, né? Ele vai fazer um monte de coisa, não, mas não tem problema, né? Eles concordaram. E aí tem a história de Saul, né? Saul foi escolhido, né? Virou rei, né? Samuel era o profeta, né? Mas Saul, ele conhecia Deus, só que Saul, pela história, e a gente vai ler aqui um pedaço,
ele tentava fazer a vontade, né? Ele respeitava o profeta, ele conhecia o profeta, ele sabia que o profeta era um homem de Deus, mas ele não obedecia na íntegra. Ele obedecia em parte. Isso aconteceu uma vez, aconteceu duas, eu não sei quantas vezes, né? Mas a Bíblia relata algumas vezes. E nesse versículo, no 15, do 16 ao 24, aqui o profeta, né, chega, Saul volta de uma batalha, né, contra os amalequitas, se não me engano, e o profeta confronta Saul. E Samuel fala assim, né? Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel, então até aqui, né, ele trouxe, Deus tinha mandado ele destruir tudo, e ele trouxe o rei vivo, né, o rei dos amalequitas, Agag, e ele trouxe alguns animais, né, segundo ele aqui o melhor, né, para oferecer em sacrifício. Porém Samuel disse no 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então olha, no 24, Saul reconhece, né? Até o 23 ele tentou se defender. Não, eu fiz, matei todos, eu só trouxe o rei e alguns animais. Aí, para sacrifício. E Samuel diz que é preferível obedecer do que sacrificar, né? E aí no 24 ele reconhece. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, né, do profeta. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então ele ficou preocupado com a imagem dele. Temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então ele estava mais preocupado com a imagem, com o que o povo pensava dele, né? Que o povo fosse abandonar ele, fosse deixar de estar ao lado dele, né? Que era um costume na época dividir os despojos com aqueles que foram à guerra junto com o rei, né? Então ele ficou preocupado com o que os outros iam pensar. Então, aqui mais uma vez, a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Eu trago isso para a minha vida, né? E eu acho que a gente pode fazer isso. É mais importante obedecer a palavra de Deus, né? Puxa, não importa o que os outros vão pensar, né? Pode até parecer assim um pouco irresponsável, né, a gente falar isso, né? Porque a gente tem trabalho, tem um emprego às vezes, né? Ou tem um relacionamento na sociedade, né, no lugar onde a gente vive, né, seja com os vizinhos, seja com os parentes, né, seja com a família. Mas é mais importante obedecer a palavra de Deus do que agradar aqueles que estão à nossa volta, né? Lógico, a gente vai fazer isso com sabedoria, com discernimento, pedindo a direção de Deus, né? Mas é mais importante obedecer a palavra de Deus, né? E Saul era o rei, ele não precisava estar preocupado, Deus colocou ele lá, ele era um ungido do Senhor. Tanto é verdade que Davi, mesmo depois que Davi é ungido, né? Depois, mais para frente, Davi é ungido rei, né?
Mas Davi fica muitos anos ainda para assumir o reinado. Por quê? Porque ele respeitava Saul, que era o ungido do Senhor. Então, Saul ainda continuou sendo rei por muito tempo, né? Mas aqui, logo depois desse episódio aqui, Deus manda escolher um. Ele acabou escolhendo Davi, né? Foi lá na casa de Jessé, pegou o filho mais moço, né? E ungiu. A gente conhece a história, né? Mas demorou muito tempo até Davi ser o rei de verdade, assumir o reino. E quando assumiu só um pedaço. Depois ainda teve outra luta para assumir o resto, né? Dali 7 anos. Então, é bom a gente olhar para a vida de Saul e ver isso, que Saul teve experiências com Deus, né? Mas ele viu a mão de Deus, viu o poder de Deus nas batalhas, em tudo, né? Mas ele fazia do jeito dele, né? Ele achava um jeitinho de fazer do jeito dele. Então ele tentava obedecer, ele tentava ficar, né, como aquela história, né? Um pé numa canoa e um pé na outra, né? Não funciona, né? Porque a canoa, uma vai para um lado, outra vai para o outro, né? E infelizmente, é o que aconteceu com Saul, né? Então, eu acho que o que é importante para nós aqui, né? A gente juntando aqui, comparando, né, Saul com Davi, a gente vê assim, Davi errou muito, né? E a gente sabe que ele teve erros, pecados fortes, né? Mas ele tinha uma qualidade. Ele se arrependia, ele era confrontado com a palavra ou pelo profeta Natã, né? E ele se arrependia, e a palavra diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Você vê que coisa, né? A gente olha assim, puxa, Davi tinha tanta coisa que ele fez de errado, né? Mas ele procurava obedecer a Deus. Ele errava como homem, mas ele se arrependia, ele buscava a Deus, né? E assim por diante, né? Então, a diferença eu acho que na nossa vida é assim, né? A gente buscar fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, obedecer a voz dele, né? Honrar aqueles que devem ser honrados, né? Sejam os nossos líderes, os nossos pais, né? Aqueles que estão conosco, né? Ainda, né? E a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E dois últimos textos aqui, né? Que ela está lá em João 14, 21 a 23 e depois o 15. Primeiro vamos ler o 14, né? João 14. João 14, do 21 até o 23. Evangelho de João 14, do 21 ao 23. Aqui Jesus falando, né? Jesus está confortando os discípulos aqui. Dá até para ler do 13 ao 15 antes, né? 14, 13 ao 15, né? Porque é um texto muito conhecido e que te gosta de ler, né? 14, do 13 ao 15, diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E depois, do 21 ao 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se a gente olha esse texto, e tem outros textos, né? Se a gente for procurar no Novo Testamento, tem um monte de textos, né? Que fala de Jesus como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas, né? E aqui, né, se a gente olha assim no 14, 15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E depois de novo no 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí no 23, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a obediência à palavra do Senhor é uma coisa difícil na nossa vida. Muitas vezes a gente
a gente tem razões, né? Que a gente acha que nos desculpam, né? Puxa, mas eu não posso ser tão radical assim, né? Até hoje eu vi um pastor falando no rádio e o pedacinho que eu peguei disse assim, né? Que chegou um repórter para Martin Luther King, né? E falou para ele assim, por que ele era tão radical, né? E aí a resposta de Martin Luther King foi assim, que o importante ou o problema, né, não era ser radical, mas no que ser radical, né? Então tem certas coisas que a gente precisa ser radical, né? Ou seja, eu jamais vou abrir mão daquilo que Deus nos deu, né? Deus nos deu a salvação através de Jesus, mas Ele tem que ser Senhor e Salvador, não só Salvador, né? Ele é Senhor da minha vida. E eu sou, né? Paulo se compara a um escravo, né? Como escravo, né? De Jesus, né? Então é forte. O escravo não questiona, né? Às vezes a gente manda um filho nosso, alguém, fazer uma coisa, né? Vai lá. Por que eu tenho que fazer assim, né? Por que é assado, né? É normal, né? A gente querer entender, mas por que é desse jeito, né? O escravo não pergunta por quê, ele vai e faz, né? Então esse mundo moderno, ele nos ensina, né? E é o que nós aprendemos no dia a dia, né? Que a gente tem o direito de questionar tudo, de fazer a nossa vontade, né? Você merece, se dê esse presente, faça isso, faça aquilo. É o marketing de hoje, né? Então, Jesus quer que a gente guarde os seus mandamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus é aquilo que Deus tem de melhor para nós. Senão ela não estaria para nós aqui, né? Então, o que Deus tem de melhor para cada um de nós é a sua palavra. Porque Deus sabe que se a gente seguir a palavra, isso vai ser bênção para nós, nessa vida e na vida eterna. Então, aqui eu acho que a gente, né, talvez se a gente voltar lá para Davi nunca questionou o que Deus mandava fazer, né? Davi ia e fazia. E com certeza, Davi deve ter orado um monte, né? Deve ter orado lá quando ele estava foragido de Saul, né, na caverna, quando ele virou rei, quando ele era comandante, um dos comandantes do exército de Saul, quando ele era depois rei já, né, e continuou conquistando e protegendo ali as fronteiras, né? Ele deve ter orado muito a Deus, né? Deve ter pedido muito a direção, a vitória, né? E a palavra, né? E Deus sempre esteve com ele, né? E por último, agora para a gente fechar, 15 do 7, o 7 e 8, só 2 versículos. Versículo João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só que palavra, né? Em 2 versículos aqui dá para a gente ficar uma manhã, uma noite inteira aqui, né? Se permanecerdes em mim, então temos que continuar fiel com o Senhor, não abrir mão de nada, né? E por nada, né? Dessa caminhada com Ele. E as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, a gente ser fiel à palavra, né? Estarmos com essas palavras no coração, né? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Então, para que Deus vai nos atender? Não é para o nosso deleite. Muitas vezes, diz a palavra, que Ele até atende o desejo do nosso coração, que é graça, né? É presente, né? Mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é para que o Pai seja glorificado. Tem um outro versículo que fala a mesma coisa, né? É para a glória de Deus. Quando Deus nos cura, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos dá uma graça, quando Deus atende o nosso pedido, né? Quando Deus nos usa para levar a palavra para alguém, quando Deus nos usa para salvar, né, alguém, né, ajudar alguém, é para a glória dele, é para que o reino dele cresça, né? Então, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí, vamos dizer assim, de
de lambuja, né, de presente, a gente ainda é considerado um discípulo, né, um discípulo fiel, né? Então, essa palavra que eu queria dividir com os irmãos, né, trazer para cada... Primeiro foi bênção para mim, né, na hora que eu estava preparando hoje, e eu acho que é uma palavra que nos chama de volta, né? Porque em cada dia a gente tem caminhos, a gente tem opções, né? Ou sim ou não. Ou mais ou menos não tem na palavra. Sempre tem o sim e tem o não. Ou eu vou ou eu não vou. Ou eu faço ou eu não faço. Ou eu creio ou eu não creio, né? Ou eu falo ou eu não falo, né? Você tem opções. Que Deus nos ajude, né, a tomar as decisões certas, né? Que o Espírito Santo, né? E aqui nesse texto de João 15 aqui, né, justamente quando Jesus promete o Consolador, né, que depois que ele fosse, viria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, né, nos lembrando, nos fortalecendo, né, então, nos ensinando, né. Então, eu acho que a nossa oração de hoje, né, é que Deus nos ajude, né, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, falando em cada instante o que é o melhor, o que é o nosso caminho. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito em cada situação, né? Não só como aquela coisa assim, puxa vida, por que eu estou nesse mundo, né? E às vezes a gente fica a vida toda se questionando, mas Deus já deixou tudo escrito, né? Deus pode falar com cada um, pode usar um profeta, usar alguém para dizer, olha, Deus tem um plano para você, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Mas a palavra já trouxe o básico, a fundação do prédio já está aqui, né? Depois a parede, se ela vai ser de uma cor ou de outra cor, né? Se vai ter mais... Aí Deus vai falando a cada um de nós, né? Mas o básico está aqui, né? Então a palavra de Deus tem todo o plano para o ser humano, para cada um de nós. E aí a decisão é nossa, e a melhor decisão é seguir a palavra dele, seguir a vontade dele, não fazer do nosso jeito, né? Aquela coisa do jeitinho, né? Ah, vou atender, mas é mais ou menos, né? Não. Tem que ser 100%. Para Deus tem que ser 100%. Amém? Amém. Vamos estar orando mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos exorta, Tua palavra nos anima, Tua palavra nos dá a direção, Tua palavra renova as Tuas promessas, Pai, para cada um de nós. Tua palavra aponta o caminho, a direção, o norte, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos ajuda a entender aquilo que Tu deixaste para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela salvação. Obrigado por tudo, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelos anjos que Tu comandas a nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás conosco todos os dias. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos. E nós pedimos agora, ajuda-nos em cada instante, em cada dia, em cada minuto, em cada segundo, a fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade. E que toda vez que nós quisermos fazer a nossa vontade, que o Espírito Santo nos incomode, fale ao nosso coração, Pai, para que possamos, em tempo, corrigir as nossas ações e não sermos como Saul, que tentava fazer em parte a Tua vontade, em parte a vontade dele. Ajuda-nos nisso, sê conosco. Nós acreditamos, nós cremos, Senhor, na Tua grande misericórdia, no Teu grande amor. Conserva-nos no Teu caminho, segura firme na nossa mão, Senhor, para que não afundemos, Senhor, para que não olhemos para as ondas, para o mar, para a força dos ventos, para que estejamos com os nossos olhos focados em Ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos nisso, segura firme na nossa mão. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.